que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você nesta tarde de bênçãos, de vitórias. Vamos para o segundo dia da nossa campanha Reconstrução da Nossa Vida. Ontem foi o primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá na minha página do Facebook ou no YouTube, está lá o primeiro vídeo. Acompanhe o primeiro para nós darmos sequência hoje à campanha. Mas creia, siga todas as instruções da palavra de Deus. Nada está perdido para a sua vida. Por pior que seja o problema ou situação, tem um Deus para começar a levantar você do zero. Você que não me conhece, eu sou Helena Cristina Ferreira, esse é meu canal do YouTube, estamos em campanha de reconstrução das nossas vidas. Se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações e vamos juntos, recebendo as nossas vitórias pela palavra do Senhor. Deus é bom, Deus é tremendo, Ele não nos abandona. E vamos para o segundo dia de campanha, ainda no livro de Neemias, capítulo 1, mas na sequência. Ontem nós lemos na palavra quando Neemias recebeu a notícia da desolação de Jerusalém. Ele sentou, lamentou, chorou, mas em seguida o Neemias orou e jejuou. Essa oração de Neemias é uma oração tremenda. Hoje eu quero ler essa oração de Neemias com você. Quando você for ver esse vídeo hoje, escute atentamente essa oração de Neemias, como Neemias foi inteligente para orar, para buscar em Deus a direção de como ele tinha que agir, porque ele sabia que ele não poderia deixar seus parentes, as poucas pessoas que estavam em Jerusalém, na miséria, com Jerusalém com seus muros e portas derrubadas. Deus não quer ver você com a sua vida no chão, não quer ver você sem defesa espiritual, não quer olhar para a sua vida e encontrar só desolação. Deus quer te colocar de pé. Participe dessa campanha, porque Deus tem vitória de reconstrução para a sua vida. E vamos em frente. Vou ler agora a oração de Neemias, que está ainda no capítulo 1, o verso 5 em diante. Escute atentamente, são alguns versos, eu quero lê-lo todo para você, porque eu creio no seu sucesso, eu creio na restauração da sua vida. E vamos lá, diz o verso 5 assim: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o teu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedida hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias fez uma oração inteligentíssima. A nossa oração tem que ser inteligente para ter resposta. Não adianta usarmos de vãs repetições, de lamúrias e lamentações. Preste bem atenção como Neemias se colocou na presença de Deus.
reconhecendo a grandeza de Deus, grande, temível, que guarda o conserto, que é Deus de misericórdia. Ele coloca-se como pecador com as demais pessoas de Israel, com os teus familiares, com todos aqueles que tinham pecado. Neemias não se excluiu nessa oração, pelo contrário, ele se inclui como um dos que tinham errado, dos que tinham se afastado do Senhor, se afastado dos estatutos e mandamentos que Moisés, o servo do Senhor, tinha deixado para que andassem, para que seguissem. O Neemias, ele ora reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o pecado do povo e lembrando, Deus, que ele é um Deus que quando o seu povo se arrepende, ele é misericordioso, que mesmo que eles foram espalhados como as estrelas do céu, ele iria lá juntar novamente. Ele lembra da promessa que o Senhor fez, que quando o povo arrependesse, ele iria socorrer. Nós temos que orar sobre a palavra de Deus, sobre as promessas do Senhor, para que haja restauração na minha vida e na sua. Mas para que nós cheguemos neste ponto de restauração, precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer que errados fomos nós. O Neemias, ele não usou de desculpa, Senhor, teu povo não sabia, nós não sabíamos, não. Sinceridade diante de Deus. Você quer restauração? Você quer recomeço? Então vamos começar do jeito certo. Senhor, eu errei, eu menti, eu falei o que não deveria, eu pequei, eu usei droga, eu adulterei, eu cometi algo muito grave, e assim vai. São tantas coisas que distanciam o homem de Deus. Fui eu, Senhor. Eu andei com quem o Senhor falou que era para eu não andar. Eu tenho insistido nesse pecado que o Senhor já me alertou que está errado. Eu estou errado, Senhor. Mas eu venho hoje, por através da tua palavra, agir como Neemias e pedir perdão. Fui eu que errei. O Neemias foi inteligentíssimo, como eu disse no início, para orar de forma verdadeira. Que em nós tenha verdade diante de Deus. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Sabe aquele texto pronto que a gente vê na internet, copia e cola e manda para outra pessoa, e aquela pessoa acredita até que a autoria de repente foi sua? Para o homem nós podemos até conseguir certas coisas, mas o copiar e colar não funciona para Deus. Sabe por quê? Deus conhece cada ser humano. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele é o Deus do agora, é o Deus do amanhã, é o Deus de todos os tempos. Ele é o ômega, ele é o alfa. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Se quisermos mudança verdadeira de vida restaurada, para vivermos as bênçãos e promessas, vamos começar a orar desta forma, sobre a palavra de Deus, reconhecendo os nossos erros. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim, presta bem atenção no que está escrito. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sabe aquela coisa, ai, não fui eu não lembro que fui eu, ai não, a culpa é do outro, a culpa é do meu pai e da minha mãe que não me orientaram, a culpa é do meu vizinho, é do meu marido, é da incompreensão das pessoas que não me compreendem. Não, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas nós temos que reconhecer as nossas falhas. Aí o verso 9 vem com a direção final para a questão de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão. A confissão é uma verbalização nossa para com Deus. Senhor, eu errei aqui. Não foi ninguém, Senhor, fui eu mesmo que agi de forma errada. A culpa não é do meu marido, não é da minha esposa, a culpa não é do meu filho, a culpa muito menos é do Senhor ou das outras pessoas. Eu ainda tenho essa falha, eu que estou agindo desse jeito,
mas eu estou confessando, Senhor, para que haja mudança na minha vida, para que esse desejo errado, essas atitudes erradas venham ser sanadas pelo teu poder na minha vida. Porque o texto diz que quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Então, quando confessamos, dentro de nós há uma mudança, há uma purificação dessa inclinação má. Lembra quando Davi passou o seu trono de Israel para o seu filho Salomão? O Davi tinha um desejo no coração de construir um templo, uma casa para Deus. Mas Deus disse para ele que ele não, porque ele era um homem de guerra, na mão dele tinha sangue. Quem iria construir esse templo para o Senhor seria o seu filho Salomão. E o Salomão, quando ele constrói esse templo, Salomão foi um rei pacífico, o seu reinado foi de paz. Ele pediu sabedoria para Deus, não pediu riqueza, e foi um homem sábio, um dos mais sábios. E o Salomão, quando ele constrói o templo para o Senhor, ele sobe numa base de metal e faz uma oração para que Deus confirmasse que cada oração que fosse feita naquele templo, o Senhor respondesse. O Salomão, no 2 Crônicas, o capítulo 7, o verso 14, ele é muito conhecido, mas presta atenção no que diz esse verso 14, na oração de Salomão, da aliança de Salomão com o Senhor. O verso 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de todos os maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus fala para Salomão: se o meu povo, nós, povo de Deus, que me chama pelo meu nome, a oração, olha a oração de Neemias, se me chamar pelo meu nome, se humilhar, humilhação, sinceridade, e orar, se desviar dos seus maus caminhos, confissão, Senhor, me purifica, eu vou ouvir do alto céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Sabe o que é isso? Se vocês forem sinceros nos seus pedidos de reconstrução, de mudança, lá do alto céus, eu vou ouvir, eu vou refazer a tua vida, eu vou reconstruir a sua vida. Foi dessa forma que Neemias orou, e a oração de Neemias tinha um alvo. Sabe qual era o alvo? É o que está no final do verso 11, que diz: o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, porque Neemias precisava que Deus fosse à frente dele, lá em Suzã, a fortaleza, para tocar no coração do rei Artaxerxes, para que ele autorizasse Neemias partir em direção a Jerusalém. Neemias precisava que o rei o autorizasse. Nesse segundo vídeo, Deus vai autorizar pessoas para te auxiliar, desde que você reconheça que falhou, peça perdão dos seus pecados, ore sobre a palavra do Senhor e suas promessas, e o Senhor dará a direção correta para você vencer, para sua vida ser reconstruída na palavra do Senhor. Amanhã nós vamos dar sequência à campanha e você vai ver a postura do rei Artaxerxes. Depois que Neemias orou, a oração move montanhas, não é assim? Não é assim que Jesus falou? Se tivermos fé, dissermos a esse monte, passa-te daqui, ele vai passar. Eu não quero me estender muito, mas eu não posso deixar de dizer para você o que está em Provérbios 18. Amanhã nós vamos ler para ficar mais claro, porque o tempo passou. Não se esqueça: inteligência na oração. E Deus te leva à restauração e à vitória. Amanhã nós vamos complementar no terceiro dia da campanha. Eu quero te dizer algo. Assim como o ribeiro de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Está em Provérbios, era que eu ia ler. Tudo ao qual ele quer, o inclina. Então, a oração de Neemias moveu o coração do rei. Acompanhe amanhã que você vai saber como foi o efeito dessa oração no rei Artaxerxes. Até amanhã e Deus te abençoe.